Olá, pessoal! Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Ana Maria de Jesus Teixeira Alves. Continuaremos a trajetória de aprendizagem da disciplina Epidemiologia em Segurança do Trabalho, do curso Técnico em Segurança do Trabalho, módulo 4. Mais uma vez, peço que estejam munidos de papel e caneta para anotarem as dúvidas em nossos fóruns Tira Dúvidas, caso surjam. Lembrando que cada dúvida ela deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Estamos na nossa quarta e última semana de estudo e finalizaremos nossas teleaulas com conteúdo sobre indicadores da saúde e segurança do trabalho, nexo técnico epidemiológico, previdenciário e fator acidentário de prevenção e, claro, nossos estudos complementares no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá! Indicadores de saúde. Você com certeza já utilizou algum tipo de indicador para a tomada de decisão. Eles estão presentes no dia a dia, como por exemplo, indicadores econômicos, políticos, de temperatura, de produção, demográficos, entre outros. Para você, qual que é o significado de indicador? E o que indica, ou seja, o que reflete uma característica? É isso, os indicadores é o que indica, é o que reflete. Os indicadores são medidas, geralmente estatísticas utilizadas para ajudar a descrever situações anual de um determinado fenômeno ou problema. É de grande importância para a tomada de decisões. Indicadores usuais em saúde. Estes são indicadores que representam a aplicação das estatísticas nas áreas de saúde, também que são denominadas bioestatísticas. Permite aos profissionais da área da saúde e da segurança ocupacional estudar as ocorrências de doenças e óbitos em geral, considerando particularidades determinada população, tais como regiões, profissões, faixa etária, sexo, num determinado intervalo de tempo. Morbidade. Este refere-se ao conjunto de indivíduos que adquirem doenças, num dado intervalo de tempo em uma determinada população. Os principais indicadores são a incidência e a prevalência. Embora ambas elas sejam medidas de frequência, a primeira ela refere aos casos novos e a segunda ao somatório dos casos novos mais os casos existentes. Gravou isso aí? Anote, viu? Para que você possa compreender melhor incidência. É como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, ou seja, uma sucessão de ocorrências de adoecimentos, curas ou até mesmo óbito. Enquanto prevalência seria uma fotografia da doença na coletividade. Incidência é a dinâmica. Mostra a duração do tempo de observação do surgimento de casos novos e de determinadas doenças, como por exemplo, a incidência de casos de AIDS em jovens de 13 a 19 anos, segundo o ano de diagnóstico de 1986 a 2008. Prevalência é estática, considera o número total da doença, incluindo casos novos e antigos, dando a ideia de acúmulo, de estoque, como por exemplo, a prevalência de casos de hanseníase, segundo a Unidade de Federação do ano de 2011. Esta é utilizada para casos de doenças crônicas. Ficou claro? Mortalidade. Refere-se ao conjunto de indivíduos que morreram no intervalo de tempo. Os principais indicadores são as faixas de mortalidade e letalidade. A mortalidade geral, ela mede o risco de morte para o total da população, independente do sexo, independente da idade ou causa de óbito. A mortalidade por causa, ela permite conhecer os riscos de morrer por uma determinada causa e, consequentemente, orientar sua prevenção. Letalidade relaciona o número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença.
Verificamos que os indicadores em saúde são uma ferramenta importante na geração de informações, a fim de avaliar estado de saúde das populações, propor ações destinadas à melhoria, manter e prevenir as doenças de complicações, além de planejar, administrar e avaliar as ações de saúde, ok? Viu quantas informações bacanas? Indicadores de saúde e segurança do trabalho. Pois bem, os profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles utilizam frequentemente os indicadores produzidos tanto pela OIT quanto pelo Ministério da Previdência Social. Vamos saber mais sobre esse assunto? Indicadores da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é a agência das nações, uma das que tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres eles possam ter acesso a um trabalho docente e produtivo, em condições de liberdade, de equidade, segurança e dignidade. É a única das agências do sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, composta de representantes de governo e de organizações de empregadores e de trabalhadores. Vamos visualizar pelo slide. Nós veremos indicadores que são recomendados pela OIT e utilizados no Brasil, ok? Ok, aí nós temos então indicadores de saúde, que os indicadores recomendados pela OIT e utilizados no Brasil são o índice de frequência. Este aí você vai visualizar que ele mede o número de acidentes ocorridos para cada 1 milhão de homens horas trabalhadas. Nesse caso aí, refere-se ao número total de acidentes vezes 1 milhão sobre número total de homens e horas trabalhadas. Onde o denominador homem, horas trabalhadas, ele é calculado pelo número de trabalhadores vezes 8 horas dia, vezes número de dias trabalhados no período considerado. Para fins de cálculo, nós consideramos aí então 220 horas, mês, homem. Exemplo, em uma empresa de construção civil com 600 funcionários no mês de agosto de 2013, foram registrados 10 acidentes típicos, ocasionando um total de 30 dias perdidos. Em função dos acidentes ocorridos, calcule os índices de frequência de gravidade. Então, o índice de frequência nesse caso será o número total de acidentes, que será quanto? 10 vezes 1 milhão, sobre número total de homens vezes horas trabalhadas. Qual o número total de homens? 600 vezes quantas horas trabalhadas? 220. O índice de frequência nesse caso será 10 sobre 132 mil vezes 1 milhão. O índice de frequência nesse caso será 75,7. A resposta será, a empresa teve 75,7 acidentes para cada 1 milhão de homens horas trabalhadas. O índice de gravidade. Ele mede o grau de gravidade de cada acidente ocorrido, considerando a sua duração, permitindo, nesse caso, obter uma indicação de perda devido à incapacidade. Então, você percebe aí que o índice de gravidade é o número total de dias perdidos vezes 1000, sobre o número total de homens, horas trabalhadas. No número aí, ele devem ser computados os dias perdidos em função de todos os acidentes que foram ocorridos nesse período, incluindo o tempo de permanência como beneficiário de auxílio-doença. Utilizando os dados do exemplo 1, calcule o índice de gravidade. Nesse caso aí vai ser o índice de gravidade, que vai ser número total de dias perdidos, vezes 1000, sobre número total de homens, horas trabalhadas. Então, quanto que será o número total de dias perdidos? 40 vezes 1000, sobre número total de homens, 600, e qual o número de horas trabalhadas? 220.
O índice de gravidade, então, será 40 vezes 1.000 sobre 132.000. O índice de gravidade, então, ele terá esse resultado. Ok? Taxa de incidência de acidente do trabalho. Nós temos típicos de trajeto e de doença do trabalho. Esse indicador ele deve ser calculado para cada um dos motivos de acidente, ou seja, acidentes típicos de trajeto e de decorrentes de doenças do trabalho. Seu cálculo, então, ele permite analisar o número de acidentes ocorridos a cada 1.000 trabalhadores. Então, qual que é a formulazinha? Número total de acidentes do trabalho vezes 1.000 sobre número total de trabalhadores expostos ao risco de acidentar. Lembrando que aí, para você fazer essa conta, será o número total de acidentes sobre, primeiro, o número total de trabalhadores expostos ao risco de acidentar. O resultado desse montante você irá multiplicar por 1.000. Então, vamos lá. Calcule a taxa de incidência, mortalidade e letalidade por acidente de trabalho. Então, o cálculo da taxa de incidência aí será número total de acidentes do trabalho vezes 1.000 sobre o número total de trabalhadores expostos ao risco de acidentar. Nesse caso, será 6.950 sobre 585.918 vezes 1.000. Qual que é a taxa de incidência? 11,86. Qual que é a resposta? No setor do comércio, em 2010, houve 11,86 acidentes a cada 1.000 trabalhadores. A taxa de mortalidade por acidente de trabalho, essa permite calcular o número de óbitos ocorrido a cada 1.000. Então, será número total de óbitos decorrentes dos acidentes de trabalho sobre número total de trabalhadores que foram expostos ao risco de acidentar, vezes 1.000. Qual que é o cálculo aí? O cálculo da mortalidade será o número total de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho sobre o número total de trabalhadores expostos ao risco de acidentar, vezes 1.000. Então, nós teremos 42 sobre 585.918 vezes 1.000. Qual que é a taxa, então, de mortalidade? 0,07. A resposta, então, no setor do comércio, em 2010, houve 0,07 óbitos a cada 1.000 trabalhadores. A taxa de letalidade por acidente de trabalho, ela permite calcular o número de óbitos ocorridos a cada 100 acidentes de trabalho registrado. Então, será número total de óbitos decorrentes do acidente de trabalho sobre o número total de acidente de trajeto vezes 100. Então, será o 42 sobre 6.950 vezes 100. Qual que será a taxa de mortalidade nesse caso? 0,6. Qual que será a resposta? No setor do comércio, em 2010, houve 0,6 óbitos a cada 100 acidentes no trabalho registrado. Lembrando que todas essas informações, todos esses cálculos, todas essas fórmulas, está bem descrito no nosso caderno didático, ok? Nexo técnico epidemiológico previdenciário. Esta é uma importante ferramenta para garantir os direitos dos trabalhadores no caso de doenças ocupacionais, principalmente para os casos em que não houve emissão de comunicação de acidente de trabalho, o CAT. Tem como objetivo relacionar as doenças e acidentes com a prática de determinada atividade profissional a partir do cruzamento das informações do Código de Classificação e Estatísticas Internacional de Doença e problemas relacionados à saúde com o Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica. O nexo técnico epidemiológico previdenciário, ele é uma ferramenta legal que trouxe como inovação a inversão do ônus da prova. Até então, o trabalhador vítima de uma doença ocupacional, ele tinha de provar que esta foi adquirida ao longo de sua vida laboral, o que muitas vezes era bastante difícil. Para os casos em que o empregador não fazia o CAT, a partir da criação do nexo técnico epidemiológico previdenciário e do cruzamento das informações, cabe à empresa comprovar
que a enfermidade não é originária da atividade que o trabalhador desempenha. Caso não consiga reverter, a empresa será penalizada economicamente. Já o funcionamento do nexo técnico epidemiológico previdenciário, imagine como exemplo um bancário afastado do trabalho poler, dando entrada no Ministério da Previdência e Assistência Social, num pedido de auxílio-doença. Porém, no Sistema de Informação da Previdência não está cadastrada nenhum CAT para esse trabalhador. Na falta do CAT, o período irá cruzar informações do CID-10 da doença, neste caso a ALER, com o Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, atividades bancárias, e irá estabelecer o vínculo entre doença e atividade. Nesse caso, irá caracterizar como auxílio-doença acidentário e não como auxílio-doença previdenciário. O correto enquadramento é muito importante para o trabalhador. Existem importantes diferenças entre auxílio-doença acidentário e auxílio-doença previdenciário. Vamos conhecê-las? Quanto à carência, o auxílio-doença acidentário ele não necessita de carência. Já o auxílio-doença previdenciário, esse necessita de carência de 12 meses, exceto para o caso de doenças graves. Quanto à abrangência, o auxílio-doença acidentário somente é concedido ao segurado segundo o segurado trabalhador avulso, segurado especial. O auxílio-doença previdenciário, ele abrange todo o segurado empregado doméstico, o contribuinte individual e o segurado facultativo. Quanto à estabilidade, apenas o auxílio-doença acidentário dá direito à estabilidade de 12 meses do segurado no emprego, após o retorno ao trabalho. Quanto ao depósito do fundo de garantia do tempo de serviço, durante o auxílio-doença acidentário, o empregado é obrigado a depositar o FGTS, o que não ocorre durante o auxílio-doença previdenciário. Implicações legais e econômicas para as empresas, neste caso, com a vigência do nexo técnico epidemiológico previdenciário. Imagine como exemplo um bancário que ele foi afastado por causa de lei. Nesse caso, foi todo esse exemplo que nós já vimos anteriormente. Essas informações, elas são informações importantíssimas. Quais são os riscos para as empresas? Aumento do custo de produção pelo pagamento do FGTS do trabalhador afastado. A caracterização da Previdência Social de doença comum para doença ocupacional, ela obriga o recolhimento do FGTS no período de afastamento do trabalhador. Isso tem que ser claro. A estabilidade temporária do trabalhador, mínima de 12 meses, após o retorno da atividade. Ações de reintegração após o desligamento da empresa, no período de 12 meses após o desligamento, quando o trabalhador ainda é considerado segurado da Previdência Social. Poderá ser aferido do nexo epidemiológico previdenciário, o que obriga a reintegração, a estabilidade, FGTS e benefícios previdenciários. Ações trabalhistas indenizatórias, reparação por danos patrimoniais, morais e estéticos, quando movidas pelos trabalhadores, também entram. O conceito legal de acidentes do trabalho, previsto no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, aplica-se tanto para fins previdenciários quanto para fins civis e trabalhistas. Ações regressivas contra as empresas movidas pelo INSS, a resolução desse Conselho Nacional de Previdência Social, número 1291 de 2007, ela recomenda que o INSS amplie os propósitos de ações regressivas contra os empregados, considerando responsáveis por acidentes de trabalho. Portanto, esse nexo técnico epidemiológico previdenciário, ao relacionar as doenças e acidentes com a prática de determinada atividade profissional, automaticamente ele qualifica o evento como acidente de trabalho, que determina que o benefício seja acidentário e não previdenciário normal. Uma vez que o nexo
entre a doença e o trabalho seja estabelecido, caberá à empresa provar que a doença ou o acidente não foi causado pela atividade desenvolvida pelo trabalhador. Ou seja, o ônus da prova passa a ser do empregador, aí não mais do empregado, independente da empresa ter preenchido ou não o CAT. Ficou claro? Sobre o fator acidentário de prevenção, seguro de acidente de trabalho é uma contribuição social que ela incide sobre a folha de pagamento das empresas, onde é recolhida a Receita Federal do Brasil a título de seguro, para atender e cobrir os riscos de acidentes de trabalho e destinada ao pagamento dos benefícios do sistema previdenciário. Antes do nexo técnico epidemiológico previdenciário, as empresas que investiam em melhorias nas condições de trabalho, na promoção de saúde e na qualidade de vida do trabalhador, de forma que contribuíam com o mesmo percentual, 1, 2 ou até mesmo 3%, que as empresas do mesmo segmento econômico que proporcionavam péssimas condições de trabalho, onde seus trabalhadores eles adoeciam ou se acidentavam e isso ficava. O nexo epidemiológico previdenciário ele influencia diretamente no índice da FAP, pois este aumenta conforme a taxa de frequência, gravidade e dos custos dos respectivos benefícios acidentários. Fator acidentário de prevenção tem uma definição importante. Este é um multiplicador que ele varia de meio a 2 pontos, a ser aplicado a alíquotas de 1, 2 ou 3%, com base em um indicador que ele vai desempenhar da empresa, formando uma frequência, gravidade ou um custo que o acidente teve, ou até mesmo doenças ocupacionais ocorridas em cada empresa. Reflete a aferição de acidentes que ocorreu na empresa de forma relativa a 2 anos imediatamente anterior ao processo. O objetivo dessa FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e saúde do trabalhador, de forma a estimular as empresas a programarem suas políticas mais efetivamente, de forma a saúde e segurança do trabalho reduzir as coisas que acontecem de forma acidental. Mas o que muda para a empresa e para os trabalhadores? A partir da data de instituição da FAP, as empresas, para serem competitivas no segmento que atuam, elas deverão investir na melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores, já que os custos com doenças e acidentes de trabalho, elas irão impactar diretamente no valor final dos seus produtos e serviços. Vai mexer no bolso. Já como benefício da FAP, os trabalhadores terão a integridade física e mental assegurada. A empresa ela irá aumentar a produtividade, diminuindo o seu custo operacional, tornando-se mais competitiva. Os consumidores poderão comprar produtos com melhores preços. A Previdência Social ela pagará menos benefício. O lucro, portanto, ele será de todos. Sobre a fonte de dados do fator acidentário de prevenção, nós teremos cálculos que foram definidos, importantes você frisar, como CAT, eles estão relativamente ligados a cada acidente ocorrido. Registro da concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas informatizados de Instituto Nacional do Seguro Social, concedidos a partir do nexo epidemiológico previdenciário. Cada cadastro nacional de informação social do Ministério da Previdência Social, as empresas e os empregadores eles vão informar o CNAS. Entre outros dados, os respectivos segmentos econômicos, os quais pertencem segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que trata-se de número de empregados, massa salarial, afastamento, alíquotas de 1, de 2 ou de 3%, bem como também valores devidos ao seguro social. Então, a partir de tudo que eu disse, dessa instituição do fator acidentário de prevenção, o governo ele tornou mais justo a contribuição das empresas para o seguro que visa atender e cobrir os riscos de acidente de trabalho. Partindo dessa premissa de que aquelas empresas que investem mais na saúde e segurança dos seus colaboradores contribuirão com menos. O ideal seria zerar os casos de acidentes.
e doenças ocupacionais, mas é impossível, já que o risco ele é inerente ao trabalho. Assim, frente a todo esse conteúdo que acabamos de estudar, eu gostaria de saber de você. Se você tem alguma dúvida sobre os nossos objetivos dessa unidade de estudo. Caso haja alguma dúvida, poste no nosso Fórum Tira Dúvidas. Eu convido você a participar e responder também o nosso fórum e a atividade final dessa disciplina. Ela foi preparada com carinho para você refinar seus conhecimentos. Todas as orientações, as atividades, você encontrará disponível na nossa sala virtual. Mas olha só, eu estou à disposição, caso precise também. Então, chegamos ao fim da nossa disciplina. Isso mesmo, finalizamos nosso conteúdo. E na oportunidade, eu quero agradecer grandemente a oportunidade de contribuir para o seu aprendizado. Foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. Tenho certeza que aprendemos muito juntos. Um grande abraço.